Vamos lá para mais um programa show de bola aqui no canal Ale Moraes Veículos da Histórias. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. O programa show de bola aqui é um oferecimento de Casa de Carnes Boi Moreno. É isso aí, ali na Avenida Tabelião Passarela, número 523, aqui em Mairiporã. Então você quer comprar uma carne com qualidade, é ali na Boi Moreno. Então o Campeonato Brasileiro nesse meio de semana volta, estou acompanhando aqui a final do Brasileirão Feminino entre Corinthians e Ferroviária, nesse momento 2-1 para a equipe do Corinthians, 42 minutos do segundo tempo, então o Corinthians encaminhando aí para mais um título brasileiro. Meu palpite foi 3-1, tá 2-1 aqui a partida então no momento da gravação desse vídeo. Então, primeiro colocado, Botafogo com 51 pontos, Palmeiras vem em segundo com 41, Grêmio e Flamengo com 39, o Fluminense em quinto com 38 e o Bragantino na sexta colocação com 36 pontos. Ali, essas equipes de momento se classificando para Libertadores e para pré-Libertadores. Isso a gente sabe que vai mudar muito até o final do Campeonato Brasileiro, principalmente porque abre mais o número de vagas. Atlético Paranaense vem em sétimo com 34, Fortaleza em oitavo com 32, Atlético Mineiro em nono com 31 e o Cuiabá com 28, empatado com o São Paulo em décimo, São Paulo em 11º, Cruzeiro em 12º com 26 pontos, o Inter também com 26 em 14º, Corinthians, em 13º com 26 também, o Goiás com 25 pontos em 15º, o Bahia em 16º com 22, na 17ª colocação, olha que perigo aí, o Santos com 21 pontos, o Vasco em 18º com 17, em 19º América com 16 e o Coritiba na última colocação com 14 pontos. Então, de momento, esse aqui é a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, vamos ter rodada a partir de quarta-feira até sábado. Nós temos Flamengo e Atlético Paranaense às 21h30 na quarta-feira. Para mim, o Atlético Paranaense é favorito nesse jogo, porque o Flamengo deve poupar alguns jogadores para a final da Copa do Brasil, que acontece no domingo. Inter e São Paulo também se enfrentam às 21h30, mesmo caso do São Paulo, deve poupar jogadores, então deve enfrentar dificuldade com a equipe do Inter fora de casa. Santos e Cruzeiro, o Santos na Vila tem obrigação de ganhar essa partida, é uma partida chave para a equipe do Santos nesse Brasileirão, não pode nem sonhar em empatar esse jogo contra a equipe do Cruzeiro. No Castelão tem Fortaleza e Corinthians, olha aí, Fortaleza e Corinthians, 19 horas na quinta-feira. Esse jogo é interessante porque é uma prévia já das semifinais da Copa Sul-Americana. Então, para mim, o Fortaleza é favorito jogando em casa nessa partida, assim como é também na Sul-Americana. Às 20 horas tem Coritiba e Bahia. Coritiba e Bahia às 20 horas se enfrentando. Para mim, o Bahia é favorito. Aqui na quinta-feira, às 21h30, tem Bragantino e Grêmio, às 21h30, então, Bragantino e Grêmio, para mim, jogo para empate. Sexta-feira, 20 horas, tem Cuiabá e América. Já na sexta-feira, também às 21h30, tem Palmeiras e Goiás. Palmeiras e Goiás se enfrentando às 21h30 do dia 15/9, em algumas cidades, como aqui em Mairiporã, é feriado na sexta-feira. Também no sábado, às 16 horas do dia 16, tem Vasco e Fluminense, clássico aí, jogo interessante, para mim jogo para empate. O Vasco vem em ascensão, a equipe do Fluminense consolidada, mas pensando muito também na Libertadores, não vai ter vai ter já o seu técnico da seleção, Fernando Diniz, para essa partida, vai ter voltado provavelmente com 2 vitórias, motivado, mas eu acredito no empate aí entre Vasco e Fluminense. Para fechar, no sábado às 21 horas, jogaço, Atlético Mineiro e Botafogo. Para mim, jogo para empate também. Não assuste, torcedor do Botafogo. Esses próximos jogos aí do Botafogo
são jogos difíceis contra o Atlético Mineiro, ainda vai jogar contra o Fluminense, então tudo tranquilo. Botafogo, se empatar contra o Atlético Mineiro nesse final de semana, nessa rodada agora, é tranquilo, tá? Então, meus palpites aí para essa rodada, para a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro: vitória do Atlético Paranaense, empate entre Inter e São Paulo, vitória do Santos, vitória do Fortaleza, vitória do Bahia, empate entre Bragantino e Grêmio, vitória do América sobre o Cuiabá, vitória do Palmeiras sobre o Goiás, empates de Vasco e Fluminense e Atlético Mineiro e Botafogo. Então, isso aqui é o programa Show de Bola dessa segunda-feira, dia 11 de setembro. Então, com o patrocínio aí, oferecimento da Casa de Carnes Boi Moreno, aqui na cidade de Mairiporã, na Avenida Tabelião Passarela, número 523. Forte abraço a todos, até amanhã. Amanhã vamos falar de campeonatos internacionais, focando para os jogos das eliminatórias da Copa. Tem Brasil na próxima terça-feira, amanhã, aqui para você. Então, aqui gravando esse vídeo, finalzinho de jogo, Corinthians 2, Ferroviária 1, Corinthians caminhando aí para esse título brasileiro feminino. Tem 7 minutos de acréscimo, obviamente tudo pode acontecer, mas pelo andar aqui o Corinthians encaminhando para mais um título. Então, forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau. No oferecimento de Casa de Carnes Boi Moreno, aqui de Mairiporã, na Avenida Tabelião Passarela, começa mais um programa Show de Bola. Estão trazendo hoje Série B, C, D e a Copa Paulista, atendendo um pedido aí do meu compadre, do Paulo Miguel Júnior. Vamos trazer a Copa Paulista aqui para vocês também,
hoje. Então, só para lembrar que ainda hoje, no dia 13 de setembro, tem 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Tem Flamengo enfrentando a equipe do Atlético Paranaense no Maracanã e a equipe do Inter enfrentando o São Paulo. As 2 equipes que vão fazer a final da Copa do Brasil no domingo vão jogar nesta quarta-feira. Então fique ligado aí, já teve o programa sobre o Brasileirão. Na segunda-feira, o programa Show de Bola número 26. Então, aqui na Série B, nós temos o Vitória em primeiro com 49, o Sport em segundo com 47, em terceiro e quarto, 2 times paulistas, o Guarani e o Novo Horizontino. Os demais paulistas aqui do Brasileirão da Série B, nós temos o Mirassol em 11º, o Botafogo em 12º, 13º Ituano e 14º a Ponte Preta. Nessa rodada, então, os jogos vão ser começando amanhã, dia 14, tem Londrina e Ituano. Na sexta-feira tem Vila Nova e Ponte Preta. Também na sexta-feira, às 21h30, ABC Sport. Já passando para o sábado, Criciúma e Mirassol, Botafogo e Atlético Goianiense, Sampaio Correia e Chapecoense, Juventude e CRB. E no domingo tem Guarani e Tombense, Vitória e Avaí. Na segunda-feira, Novo Horizontino e Ceará. Então tudo embolado aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Você percebe que do primeiro até o 8º colocado, a diferença é de apenas 5 pontos. Então, Série B bombando aí do Brasileirão. Se você ainda não se inscreveu no canal Ale Moraes Veículos da História, aproveita agora e se inscreva. Não deixe de se inscrever. Série C do Brasileirão. O grupo B embolou. Tem o Brusque em primeiro com 6 pontos, o Operário e o São Bernardo com 3 e o São José com nenhum ponto. São Bernardo perdeu aqui, ó, como eu vou te mostrar agora, na última rodada. Perdeu por 1-0 para o Brusque. E o Operário venceu o São José por 2-0. Então tudo embolado aí na próxima rodada. A equipe do São Bernardo vai enfrentar no sábado o São José e o Brusque pega o Operário. No grupo C, tá o Volta Redonda e o Paysandu com 4, o Botafogo da Paraíba com 3, o Amazonas com nenhum ponto. Na última rodada, o Paysandu venceu o Amazonas por 1-0 e o Volta Redonda venceu o Botafogo por 2-1. Foi apenas 2 rodadas ainda. No próximo sábado às 18 horas tem Amazonas e Volta Redonda e Paysandu enfrentando a equipe do Botafogo. Série D já tem finalista, hein? Então os finalistas são a Ferroviária daqui de São Paulo e o Ferroviário do Ceará. Primeiro jogo vai acontecer hoje, dia 13, às 20 horas, e o jogo de volta no sábado às 16 horas. Então a Ferroviária daqui de São Paulo pode conseguir um título paulista. E a Copa Paulista tem a equipe já nas quartas de final. A equipe do Grêmio Prudente venceu o primeiro jogo contra a Portuguesa por 1-0. Próximo jogo no sábado às 15 horas. A equipe do Marília perdeu por 2-1 para o São José. Jogo de volta também no sábado às 19 horas. O 15 de Piracicaba venceu a Juventus por 2-0. Jogo de volta na sexta às 20 horas. E o Noroeste venceu a Portuguesa Santista por 1-0. Jogo de volta no domingo às 10 horas da manhã. Então, esse aí é a Série B, a Série C e D do Campeonato Brasileiro. E trouxemos aqui a Copa Paulista. Vamos acompanhar a Copa Paulista então agora até o final também. Lembrando que ela dá uma vaga para a Copa do Brasil, né? Isso é importante aí, uma vaguinha na Copa do Brasil do ano que vem. Então, esse foi mais um programa Show de Bola. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, venha fazer parte aí da nossa equipe de seguidores do canal Ale Moraes Veículos da História. Então, até amanhã, no próximo programa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E vamos lá para mais um programa Show de Bola. Então, hoje vamos falar das eliminatórias da Copa do Mundo. Então, finalizada aí a segunda rodada, nós ficamos com o Brasil e a Argentina com 6 pontos, a Colômbia com 4, Uruguai 3, Venezuela 3, Paraguai 1. Então, o Peru também com 1 ponto, Chile também com 1 ponto, Equador e Bolívia não pontuaram. Então, lembrando que são 6 vagas diretas para a Copa do Mundo e uma vaga ainda para repescagem. Então,
de 10 times, 6 vão direto e um ainda vai disputar uma repescagem. Então, podemos ter 7 clubes sul-americanos na próxima Copa do Mundo. Os jogos, né, importante. Então, a Argentina venceu a Bolívia por 3-0 fora de casa, ótimo resultado. O Equador venceu o Uruguai por 2-1 também, resultado muito bom para o Equador. O Equador que já tinha conseguido a vaga para a última Copa e continua mantendo aí o seu padrão de jogo. A notícia ruim aí para a torcida do São Paulo é que o Arboleda se machucou nessa partida e pode desfalcar a equipe na final da Copa do Brasil. A Venezuela venceu o Paraguai por 1-0, Chile e Colômbia 0-0 e o Brasil venceu o Peru por 1-0, gol no finalzinho do Marquinhos, fora de casa, marcando aí o final, a semana de estreia do Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira. Então conseguiu 2 vitórias, uma no padrão Diniz, 5-1 contra a Bolívia, e essa vitória contra o Peru, a seleção não conseguiu colocar em prática o seu futebol, foi um jogo muito ruim, muito abaixo, individualmente os atletas não estavam bem, e aí o Brasil conseguiu achar aí esse gol no finalzinho da partida, gol do Marquinhos. Então, próxima rodada das eliminatórias, como já havia comentado com vocês, só no mês de outubro, no próximo mês, dia 12, começa a terceira rodada e ainda naquela mesma semana vai ter a quarta rodada da eliminatória da Copa 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. Campeonato inglês, então nessa rodada volta aí, nesse final de semana, as rodadas dos campeonatos internacionais. Vou destacar hoje só 2 campeonatos aqui. No campeonato inglês, então Manchester City em primeiro com 12 e com 10 pontos aí, 4 equipes, Tottenham, Liverpool, West Ham e Arsenal. Os jogos a partir do sábado, como a gente vai ver aqui do lado, o Wolverhampton enfrenta o Liverpool às 8h30 da manhã. Às 11 horas, o Aston Villa enfrenta o Crystal Palace. E aí tem a sequência dos jogos e essa rodada vai se encerrar na segunda-feira. A equipe do Nottingham Forest enfrenta o Bournemouth, enfrentando aí às 15h45. Então tem o Everton contra o Arsenal, que é um jogo legal, é um jogo interessante que a gente tem que ficar de olho aí, mas não vai ter nenhum grande clássico nessa rodada. O West Ham enfrenta o Manchester City, o West Ham está aí em quarto com 10 pontos, nessa galera que está com 10 pontos, então pode ser aí o melhor jogo da rodada, a equipe do West Ham enfrentando o Manchester City no sábado às 11 horas. Quem puder acompanhar, fique de olho. E Campeonato Saudita, tem aí então o Al Hilal em primeiro com 13 pontos, o Al Tawon com 13 pontos também em segundo, o Al Ittihad com 12, o Al Ahly com 12 e o Al Ettifaq com 10, o Al Nassr do Cristiano Ronaldo com 9 pontos na sexta colocação, mas está melhorando de produção. Eu quero destacar aqui, na sexta-feira às 15 horas, o Al Hilal tem aí provavelmente a estreia do Neymar no Campeonato Saudita, então fique ligado aí que você pode ver o Neymar brilhando lá nos campos da Arábia Saudita a partir desta sexta-feira. A galera aí, o Neymar que tem muitos seguidores, tá? Então, esse é mais um programa Show de Bola. Amanhã, sexta-feira, voltamos aqui e vamos fazer aquela preparação aí para a rodada da Copa do Brasil, primeiro jogo da grande final. Vamos falar muito sobre a Copa do Brasil na próxima sexta-feira e vamos trazer mais alguns campeonatos internacionais que vão estar acontecendo nesse final de semana também. Então, forte abraço, se não é inscrito, se inscreva no canal. Esse programa é um oferecimento de Casa de Carnes Boi Moreno, aqui de Mariporã, na Avenida Tabelião Passarela. Quer carne de qualidade? Vai lá no Boi Moreno. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vamos lá para mais um programa Show de Bola aqui no canal Ale Moraes Veículos da História e num oferecimento de Casa de Carnes Boi Moreno, ali na Avenida Tabelião Passarela, número 523, carne de qualidade. Você que está preparando aquele super churrasco para esse feriado prolongado aí em Mariporã, então pode aproveitar lá na Casa de Carnes Boi Moreno, em Mariporã.
Hoje vamos trazer aqui a Champions League, que começa fervendo na próxima semana. Tem até aí grupo da morte esse ano, né? Aquele tradicional grupo com equipes que têm mais qualidades, né? Equipes que têm mais renomes aí na história do futebol europeu. Então, vamos analisar grupo por grupo agora da Champions League. Então, o grupo A, nós temos o Bayern de Munique, o Copenhague, o Galatasaray e o Manchester United. Então, aqui é o Bayern de Munique e o Manchester United são as duas equipes favoritas do grupo A. Já o grupo B tem a equipe do Arsenal, o Lens, o PSV Eindhoven e o Sevilha. Então, o Arsenal favorito do grupo, e aí eu ficaria com o Sevilha para conquistar a segunda vaga. No grupo C, bom grupo também, nós temos o Braga, o Napoli, o Real Madrid e o Union Berlim. Né? Nesse momento, eu acho que o Real Madrid e o Napoli despontam aí como favoritos do grupo. Ficar de olho na equipe do Union Berlim nesse grupo C da Champions League. No grupo D, nós temos o Benfica, a Inter de Milão, o RB Salzburgo e o Real Sociedad. Minha aposta aqui para Benfica e para Internazionale de Milão passando. Grupo E tem o Atlético de Madrid, o Celtic, o Feyenoord e a Lazio. Minha aposta para passagem do Atlético de Madrid e da Lazio no grupo E. Já o grupo F, esse aqui é o grupo. Nós temos o Borussia Dortmund, o Milan, o Newcastle e o Paris Saint-Germain. Difícil, muito difícil. O Borussia Dortmund sempre vai bem nas primeiras fases da Champions League. Quase foi campeão alemão no ano passado, ali na última rodada acabou deixando escapar o título. Então é uma equipe que já vem há alguns anos num momento interessante. O Milan cresceu de produção aí nos últimos anos, o Milan que havia sumido, né, do calendário internacional, acabou conseguindo voltar. No ano retrasado foi campeão italiano e está aqui de novo na Champions League. Newcastle, aí tido por muitos como o clube mais caro, mais rico, né, do mundo, os sauditas dono do Newcastle vem fazendo investimentos pontuais e fazendo o time jogar legal. Então, o Newcastle também é uma equipe que está todo mundo de olho ali. E o Paris Saint-Germain, que esse ano não tem o Messi e também não tem o Neymar, mas é outra equipe que investiu muito nos últimos anos e de tanto insistir, em algum momento vai acabar conseguindo ser campeão da Champions League. Acho que não vai ser esse ano, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, como diz o ditado, né? Quem passa nesse grupo? Então, difícil, tá? Eu aposto no Borussia Dortmund como até melhor do grupo. E aí, meu amigo, depois eu apostaria no Newcastle hoje, tá? No Borussia Dortmund e no Newcastle passando para a próxima fase desse grupo que é tido como o grupo da morte. Grupo G, Estrela Vermelha, Manchester City, RB Leipzig e Young Boys. Manchester City e RB Leipzig devem passar até com tranquilidade nesse grupo aqui. E para finalizar, o grupo H tem o Barcelona, o Porto, o Royal Antwerp e o Shakhtar Donetsk. Sempre o Shakhtar caindo no grupo do Barcelona, né? Então, Barcelona deve passar em primeiro lugar no grupo, e aí o Porto e o Shakhtar vão disputar provavelmente a segunda vaga, e eu aposto na equipe do Porto. Então, Barcelona e Porto passando para a próxima fase. Os jogos já começam então na próxima semana. Na quarta-feira tem aqui o Galatasaray pelo grupo A enfrentando a equipe do Copenhague e o Bayern de Munique enfrentando o Manchester United. Jogaço, hein? Quarta-feira então já tem Bayern e Manchester United às 16 horas. Jogos na terça e na quarta, tá? Grupo B também na quarta-feira, Arsenal e PSV. E o Sevilha enfrentando a equipe do Lens. Na quarta-feira, o Real Madrid enfrenta a Union Berlim e o Braga pega o Napoli.
Grupo D, quarta-feira também, a equipe do Benfica enfrenta o RB Salzburgo e o Real Sociedad pega a Inter de Milão, os dois jogos às 16 horas. Grupo E, tem a Lazio enfrentando o Atlético de Madrid e o Feyenoord enfrentando o Celtic. Já no grupo F, o grupo da morte, na terça-feira, 1h45, tem Milan e Newcastle e Paris Saint-Germain Borussia Dortmund às 16 horas, na terça-feira. Então, PSG e Borussia Dortmund. Grupo G tem o Young Boys enfrentando o RB Leipzig e o Manchester City enfrentando o Estrela Vermelha. City estreia às 16 horas. E no grupo H, finalizando, o Shakhtar pega o Porto na terça-feira às 16 horas e também na terça às 16 horas o Bayern de Munique enfrentando o Royal Antwerp. Então, esses aqui são os grupos da Champions League. As rodadas começam então na próxima terça-feira, a primeira rodada já completa terça e quarta-feira dessa semana. Então essa Champions League promete, eu acho que está muito equilibrada, não dá para você apostar cegamente em uma equipe para o título. Então vamos aguardar aí o desenrolar dos jogos. A primeira fase a gente sabe que às vezes é de uma forma, a segunda fase às vezes muda tudo. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí na Champions League. Quero falar da Série D, aproveitando o embalo aqui hoje, especial falando de campeonato internacional na sexta-feira, mas vamos abrir aqui um aspas para a Série D, que teve o primeiro jogo na quarta. Ferroviária empatou com o Ferroviário 0-0 e disputam agora no próximo sábado às 16 horas, segundo jogo, vamos ter o campeão da Série B, Ferroviário e Ferroviária. Ambos já subiram para a Série C do ano que vem, então vão disputar o título dessa competição. Na Série A, quero trazer alguns jogos que já aconteceram dessa rodada. O Atlético Paranaense venceu o Flamengo por 3-0, o Inter 2-1 no São Paulo, o Cruzeiro 3-0 do Santos, complicada a situação do Santos. O Fortaleza venceu o Corinthians por 2-1, 4-2, grande jogo, Bahia no Curitiba, e o Bragantino venceu o Grêmio por 2-0. Hoje às 20 horas tem Cuiabá e América e Palmeiras e Goiás às 21h30. Amanhã, no sábado, tem às 16 horas Vasco e Fluminense, clássico, e às 21 horas, grande jogo também, Atlético Mineiro e Botafogo. Então, esses os jogos que faltam aí para a 23ª rodada e as partidas que já aconteceram, a gente traz a tabela do campeonato na próxima segunda-feira, tudo redondinho para você. E quero já trazer aqui de forma especial também a grande final da Copa do Brasil, que vai acontecer no próximo domingo, no estádio do Maracanã, às 16 horas, São Paulo e Flamengo. As duas equipes não estão vivendo um bom momento, o Flamengo, uma questão de ambiente ali, está muito complicado, e o São Paulo, os resultados não estão acontecendo, são séries de derrotas aí, que o São Paulo tem, principalmente no Campeonato Brasileiro, e isso pode acabar influenciando também na final da Copa do Brasil. Como as duas equipes não estão bem, pela qualidade do elenco e pelo tempo e tal, a equipe do Flamengo ela é a favorita para levar o título da Copa do Brasil, mas ela não pode deixar o São Paulo vivo para o jogo de volta no Morumbi, né? Tem toda aquela história, o torcedor de São Paulo que nunca ganhou uma Copa do Brasil, então se o São Paulo chegar vivo no segundo jogo, perdendo de um gol de diferença, empatando o jogo, até ganhando, o São Paulo deve conseguir o título da Copa do Brasil. Se o Flamengo conseguir uma vitória com 2 gols de diferença, eu acredito que já carimbou o título aí da Copa do Brasil. Então vamos aguardar. O primeiro jogo acontece nesse domingo e o segundo, a volta também às 16 horas no estádio do Morumbi. Então, no oferecimento de Casa de Carnes Boi Moreno, esse foi mais um programa Show de Bola. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.